aí quer ter um podcast? Vamos começar a montar uma conta? Nessa videoaula eu vou criar algumas contas para conseguir subir um podcast para o Spotify. São 3 etapas. A primeira, então, é aqui pelo SoundCloud, que é a plataforma que a gente vai usar para integrar o áudio com o Spotify. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma conta. Então, tá aqui, ó. Criar conta. Colocar um e-mail. A conta de podcast que eu vou criar aqui, ela não existe. Terminando, eu vou deletar. Quem quiser seguir um podcast que eu tenho, eu fiz há um tempinho atrás, procura lá no Spotify por Liderança Marketing Digital. Bom, vamos lá. Então, criar conta. As informações aqui. E aí, nome para ser exibido. Isso aqui é muito importante, porque vai aparecer aqui, ó. Deixa eu pegar o meu de exemplo. Aqui, ó, esse nome aqui a gente colocar. O que colocar aqui é esse nome maior, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o nome de um projeto que eu tô desenvolvendo, que se chama Músico na Web. Só que depois eu vou deletar essa conta. O Músico na Web vão ser dicas para músicos envolvendo marketing. Só que vai estar tudo aqui nesse podcast meu depois. Bom, então a gente criou a conta. Vamos lá montar ela. Primeiro ele pede para confirmar o e-mail. Deixa eu ver se já chegou. Então vamos confirmar o e-mail. Pronto. Agora vamos editar o perfil. Vamos primeiro colocar uma fotinha, porque se não fizer isso, depois influencia um pouco no vínculo com o Spotify. Então coloca a fotinha, tem que fazer tudo certinho, que senão eles não autorizam. Arrumar aqui, ó. Aqui é importante que coloque um endereço fácil do pessoal procurar, nada de acentuação, nada de ser cedilha, coisa do tipo, tá? Aqui, ó, o que colocar nessa parte da biografia vai aparecer aqui, ó, no sobre. Colocar aqui sobre o projeto, porque se não preencher direitinho, depois na hora de vincular com o Spotify, ele não deixa, ele não aceita o seu podcast. Coloquei aqui uma descrição sobre o músico na web, é isso mesmo que vai ser o projeto, mas como eu falei, vai estar lá no podcast do Liderança. Então, salvando as alterações aqui. A segunda parte do que a gente tem que fazer aqui é colocar uma música, fazer um upload. Ai, desculpa, cachorro latindo. Eu adoro cachorros, mas o cachorro do meu vizinho, ele não tem educação. Ele não tá vendo que eu tô trabalhando aqui e ele tá me atrapalhando. Então a gente fica aí com o somzinho ambiente do cachorro ao fundo. Vamos lá. Faça já o upload, então clica aqui, coloca uma faixa. Pode colocar uma ou várias, como falou ali, eu vou colocar esse exemplo aqui. Olha só que interessante, né? Não é suportado. O arquivo não está em MP3, precisa ser MP3. Eu vou dar uma pausa no vídeo, mudar o formato do arquivo e já volto. Pronto. Ó, só uma dica. O áudio ficou em formato incorreto porque eu mandei pro WhatsApp para poder baixar em outro computador. E aí não funcionou. Então, se você fizer a mesma coisa que eu na hora de subir, não vai funcionar. Então, manda por e-mail para você mesmo que seja, só para ter no computador. Se você não tiver no computador que você for subir o podcast depois, mas não manda pelo WhatsApp, que ele vai mudar o formato e você vai ter que converter. Então vamos lá. Agora tá certinho. Opa, peguei o arquivo errado. Aqui. Pronto, agora foi. Aqui tem alguns detalhes muito importantes que a gente tem que arrumar. Primeiro que tem que ter foto. Se não tiver foto, muito provavelmente ele não vai subir
o seu podcast lá no Spotify. Aqui o título, vou deixar assim mesmo. Aqui é o gênero, e aí você pode escolher, vou pôr tecnologia aqui. Descrição. Vou digitar alguma coisa aqui e já volto. Pronto. Aqui você tem a opção de deixar privado, público privado, tá? Essa aqui é a opção gratuita do SoundCloud. Se você quiser ter a versão premium, você pode agendar, mas vou deixar aqui no privado, no público. Vamos vir aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? É muito importante. Aqui, ó, você tem que colocar incluir no feed RSS. Por quê? O feed RSS é o que vai ser vinculado lá no Spotify. Se você não incluir a sua faixa no feed, a hora que você colocar pro Spotify vincular, ele vai ignorar essa faixa. Então tem que colocar. Então, incluir no feed RSS, salvar, prontinho. Aqui tá quase tudo pronto. Eu só esqueci de fazer um detalhe. A gente vai lá em configurações. Configurações aqui no conteúdo. Primeiro, tem o nome do autor. Vamos colocar. É o que vai aparecer aqui embaixo, ó. Então vamos colocar lá. Laís Dias. Então eu aconselho fazer assim: coloca em cima, se você for fazer para uma empresa, né? Coloca em cima o nome da sua empresa, embaixo o seu nome. Se for pessoal, se quiser colocar o seu nome em cima e seu nome embaixo, não tem problema. Mas é legal deixar o nome da empresa sempre acima, porque vai influenciar nas métricas de busca na internet. Vamos voltar lá. Título personalizado do feed, vou deixar assim, não vou colocar nada. E aqui, ó, o mais importante, incluir no feed RSS. Isso aqui também tem que ter. E aí, ó, feed tá aqui em cima. Você precisa colocar, ativar essa parte aqui para ele criar o seu feed, senão não vai funcionar a mesma coisa, do mesmo jeito que acontece lá na faixa, tá? O idioma. Bom, por aqui tá, falta categoria. Opa, esse é música, né? Não, não é música. Ah, deixa no música. Deixa assim, é só um exemplo mesmo. Aqui é tudo que a gente precisa mexer, não tem mais nada de importante não. Se quiser depois olhar os menus ali, salvar, copia aqui, né? Vamos copiar isso aqui que a gente vai usar daqui a pouco, incluir no feed e salvar. Agora, aqui no Spotify acabou tudo. Vamos lá, desculpa, no SoundCloud acabou. Vamos lá para o Spotify. O link do Spotify para podcast é esse aqui, ó, podcasters.spotify.com. Você precisa ter uma conta no Spotify, tá? Então, se não tiver, clica aqui em Get Started. Se você já tiver, coloca seus dados aqui. Se não tiver, inscrever-se no Spotify. Colocar minha conta aqui. Ele vai aparecer aqui. Submit your podcast e Get Started. Aqui é o link do feed. Lembra que eu falei para copiar isso aqui? Vou copiar e colar. Se tiver tudo certo a sua configuração, ele vai dar um OK aqui, vai aparecer a fotinha aqui, tá? E fechou. Às vezes, se você esquecer de fazer aquela parte da faixa, que eu falei que a gente tem que dar permissão, se você não fizer isso, ele vai dar erro, tá? E você tem que voltar aqui na faixa, editar faixa e vir aqui em permissões. Lembra de deixar isso aqui incluso, tá? Pronto. Olha só. Se você quiser deixar que as pessoas façam download do seu
da sua faixa só nas permissões e permitir. Nesse momento, eu gostaria que muitos artistas fizessem isso para baixar muitas coisas. Mas enfim, vamos lá. Voltando aqui, next. Aí vamos preencher os dados. Brasil, a linguagem é português. O host, como a gente está usando o SoundCloud, pode deixar em outros. E aí a categoria, pelo menos 3 eu acho que ele pede. Vamos colocar a primeira. Vamos deixar a primeira como música. Não vou deixar como música, porque aí as subcategorias não combinam. Então vamos deixar como negócio. Conversa sobre negócios. Opa! Eita! E marketing. Pronto. Isso aqui também influencia na busca pelo seu podcast, tá? Se uma pessoa for lá no Spotify e procurar por podcast de acordo com a categoria, se você selecionar errado, se você selecionar uma que não tem nada a ver com o seu podcast, pode influenciar um pouquinho nos seus resultados. Por exemplo, você vai falar ali de entretenimento, né? Uma coisa uma coisa cômica assim, e vem aqui e joga uma economia. Não, né, cara? Vamos lá. Next. Aqui é só para você conferir os dados e submit. Esse processo aqui, ele leva um tempinho. Ele fala que são algumas horas. Eu vou dizer que eu já tinha feito um vídeo desse aqui antes, mas ó, demorou dias. Na verdade, demorou dias porque eu não tinha colocado foto, e tal, isso influencia um pouquinho. Então tem que preencher tudo bonitinho aqui, todas as descrições da faixa, tudo certinho para o Spotify vincular. Porque não pode subir qualquer coisa lá que ele não vai deixar, não. Então, vamos voltar lá pro track. Ó, esse aqui foi o que eu fiz antes e ó, não deu certo, tá? Ele vai subir então, vai demorar um pouquinho. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, deixar ele fazer certinho. E aí depois eu volto para continuar a videoaula. Voltei. Ó, tá aparecendo aqui já. Ele já subiu o podcast. Se demorar mais do que 30 minutos, não demorou nem isso, mas se demorar mais é porque tem alguma coisa errada. Aí você vem aqui no SoundCloud e verifica a sua faixa. Eu até já subi mais uma faixa para testar o vínculo, tá? Eu vim aqui no SoundCloud, adicionei uma faixa, ok? E já vinculou automaticamente lá no Spotify. Aqui, ó, tem duas faixas. Eu não preciso fazer toda hora aquele processo de submit your podcast, colocar o link do feed, tá bom? Aqui ele já vai direto. Tá aparecendo uma faixa só, mas na verdade já tem mais de uma. Então, se você quiser, por exemplo, eu tenho uma conta no Podcasters do Spotify, mas eu tenho mais de um podcast. Falo sobre várias coisas diferentes em podcasts diferentes. Então você pode, em uma única conta aqui do seu Spotify, vamos supor, você fala sobre marketing, né? Que é um assunto, e programação, que é outro. Então você cria duas contas aqui no SoundCloud para poder ter um feed RSS diferente, que é aquele link lá, aqui, esse link aqui, né? Ter dois links desse diferente, aí você pode vir aqui no Spotify e submeter um novo podcast que seria um novo link do feed,
tá? Mas se você quiser deixar tudo junto, eu vou deixar tudo junto. Confesso pra você que eu acabei de começar nessa vida de podcasters, mas vou deixar tudo junto. E aí depois, aqui, eu acredito que dê pra gente fazer playlists. Ainda não mexi, mas aí depois a gente organiza isso melhor, eu conto pra vocês. Vamos ver. Olha só, não dá para fazer playlists sobre não testar antes de fazer uma videoaula. É igual fazer um podcast, né? Tem que fazer bonitinho, tem que testar antes, tem que gravar, tem que ouvir. Meu primeiro podcast, por exemplo, eu não me apresentei, porque ele ia ser uma coisa que era só o áudio dos meus posts do blog. E aí eu resolvi que eu vou fazer podcasts de conteúdo. Então, meu segundo podcast será melhor do que o primeiro, mas não é porque eu fiz que eu não vou postar. Tá lá. Eu não vou apagar, sem apresentação, sem nada. Vai ficar daquele jeito bonito lá e os próximos serão ainda melhores. Bom, enfim, é isso. Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha gostado. Espero que você faça o seu podcast, me mande o link para ouvir e me segue também, vira meu fã, não nesse perfil do Músico na Web, porque ele não é oficial, mas nesse aqui. O outro eu vou apagar daqui a pouco. Nesse aqui, ó, bonitinho aqui, tem podcast 1, vou fazer podcast 0 depois para começar de novo. Aí você vai lá, ouve o podcast 0, ouve o podcast 1, me segue, vira meu fã. Segue no Twitter, aquelas. Nem uso o Twitter. Não me segue no Twitter, porque lá eu não atualizo. Enfim, é isso aí. Até mais.